Olá, boa noite, iniciando mais uma live. Vou fixar o tema. Da edição, né? Isso, é o pessoal da área da saúde, né? O programa Mãe Coruja, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Pronto, Sandra entrou. Pronto, a gente pode dar início, né? E quem for entrando vai interagindo com a gente. Isso. Pronto. Uhum. Boa noite a todos que entraram. Meu nome é Gisleuza Souza, sou assistente social. Estou aqui hoje realizando essa live com a convidada Débora Danuzzi. Depois eu vou pedir para ela se apresentar. Foi a pedido da coordenadora do programa Mãe Coruja de Itapetim para falarmos sobre o agosto dourado, né, a importância da amamentação. O programa Mãe Coruja é um programa para as mães pernambucanas, certo? É do estado de Pernambuco. Ele foi implantado em 2007, mas tornou lei em 2000 e política pública se tornou 2009. Então, ele é de incentivo, né, a tanto o acompanhamento da gestante ao nascimento do bebê, né, da criança até os 5 anos. Então, é um programa que ele incentiva, né, esse vínculo da mãe com o seu bebê, da amamentação. Existe todas as ações, os eixos a ser trabalhados, o seu lado social, saúde e educação. Então, para quem não conhece, o programa é um programa pernambucano. Foi implantado foi criado, na verdade, pela esposa de Eduardo Campos, né? Ele foi criado justamente para diminuir a mortalidade infantil, certo? E ações de redução da mortalidade infantil e estímulo ao desenvolvimento das mães e das crianças, né? Então, esse programa ele foi criado justamente para isso, para o estímulo, né? Desse fortalecimento. Então, enquanto assistente social, o nosso trabalho, eu já trabalhei no município e a gente tinha uma parceria muito boa, saúde, o NASF, junto com Mãe Coruja, e a gente dava esse apoio na questão da documentação civil. Né? Quando a criança nasce, para ela se tornar cidadão de direito, é necessário ela ter um documento. O primeiro documento seria o registro de nascimento. Então, a gente dá esse apoio, né, enquanto assistente social, esse apoio para o incentivo ao registro de nascimento. Hoje, alguns lugares já existe implantado no próprio hospital, né, a certidão, minha primeira certidão, né? Então, mais ou menos um pouquinho, né, um resumo do que seria o programa Mãe Coruja, qual a importância dele e por que falar sobre o aleitamento materno, né, e sobre o agosto dourado. Então, eu gostaria que você fizesse a introdução em relação ao agosto dourado, se for possível. Certo. Então, a gente percebe assim o quanto esses títulos, né, que vem sendo criado a gosto, cada mês tem uma cor, né, justamente para a gente incentivar, na verdade, um tema que é de grande importância. E às vezes as pessoas assim ainda não conhecem, né, o tanto de benefício que tem o aleitamento materno ou até conhecem, mas assim, às vezes ignoram, né? Acham fraco o leite, acham que não vai nutrir a sua criança. Então, assim, é bem interessante esse tipo de campanha, justamente para a gente frisar melhor essa importância, né, do aleitamento. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as características nutricionais do leite, né? O que é de importante para a mãe, para o bebê, né? Porque a gente sabe que tem importância para as duas pessoas, né? Os dois seres humanos, além de também a importância econômica, socioambiental, né? Então a gente ganha, a gente só ganha com a questão do aleitamento. Então a gente sabe que a recomendação é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Certo? Então, Débora, o meu bebê vai estar bem alimentado?
eu não preciso dar água para ele, não. Eu preciso dar suco, porque eu acho que o meu leite é fraco. Não, na verdade, você precisa apenas se alimentar bem, porque muitas coisas, sim, o leite, ele depende, a composição dele depende da alimentação da mãe, né? Até a cor dele é influenciada pela questão da alimentação da mãe. Então, é verdade que eu preciso beber mais água? É verdade. É verdade que eu preciso me alimentar com todo tipo de fruta, de verdura, de vegetais, todas as cores. É verdade. Por quê? Porque quanto mais colorida é minha alimentação, mais eu vou atingir o máximo de nutriente possível. Provavelmente vou passar para minha criança, para o meu bebê. Então, geralmente a importância do aleitamento exclusivo é por quê? Porque no leite materno, o leite materno é o único que vai passar para o bebê anticorpos, que seriam mais ou menos células vivas que vão estar protegendo e vão estar ajudando no desenvolvimento imunológico da criança e também do trato gastrointestinal. Então, apenas o leite da mãe, o leite materno, tem essas substâncias vivas. Então, se você trocar o leite materno por outro tipo de leite, eu já vou perder isso aí, certo? Então, fora outras coisas que você vai ter de risco para a saúde da sua criança. Então, o primeiro ponto é esse. Aí, justamente quando eu começo a amamentar, o que é de mais importância também? O vínculo que eu vou criar com a minha criança, né? Então, assim, o momento, você tem que ter um momento bom, um momento de calma, né? Então, assim, tudo vai dando certo a partir do momento que você vai planejando aquele momento que seria um momento muito importante para a criança e para a mãe. Então, aí a gente sempre vai falar do número de mamadas, né, do tempo das mamadas, da cor do leite. Então, o tempo dessa mamada, qual o tempo que eu preciso dar de mamar? Geralmente depende de criança para criança, né? Mas a gente recomenda que deixe a criança sugar até esvaziar. A mãe sentir esvaziar realmente o seio, certo? Então, assim, vai depender de criança para criança, porque uns vão ser mais rápidos e outros vão comer mais lentamente, certo? A questão da quantidade de mamadas. Geralmente é de 8 a 12 vezes, certo? Por dia. Mas aí também depende da fome da criança, né? Aí vai variar também, certo? A questão da cor do leite, geralmente o iniciozinho, ele é mais o quê? Naquela cor de água de coco, porque justamente ali sai mais o quê? A quantidade de água do leite mais os anticorpos, que seriam as células vivas. E aí, quando está no meio da amamentação, o leite ele é mais amarelado, né? Justamente por conta que tem uma concentração de proteínas. Quando tá no finalzinho, aí vai depender da alimentação da mãe. Porque muitas vezes a mãe tem, no caso, se alimenta de vegetais verdes, aí ele vai sair mais esverdeado. Ou então de cenoura, de jerimum, de mamão, aí no caso ele vai sair mais amarelado. Então, assim, vai depender também da alimentação da mãe. Por isso que justamente nesse período é interessante que a mãe se cuide e tenha uma alimentação bem variada, bem diversificada, com o mínimo de produto industrializado, né? Porque muita gente acha que dieta é caro. Mas se você for realmente fazer uma dieta com produto light, com produto diet, com produto desnatado, um produto integral, tudo sai mais caro. Mas se você for procurar se alimentar com aquilo que realmente alimenta, que é o quê? Que é o feijão, que é o arroz, que é o cuscuz, que é a batata, que é a macaxeira, que é o ovo, certo? Então, assim, que são as frutas da época, né? Que no caso são mais em conta, você vai estar bem alimentado, beber a quantidade certa de água, de 2 a 3 litros de água, ou ainda um pouco mais de suco, de água de coco, né, do que você gosta de consumir da parte líquida, vai ser maravilhoso também, certo?
Então, vamos pensar que a gente está alimentando outro ser humano. Então, a gente precisa entender que tudo vem da gente. Então, tem que procurar comer mais comidas, o quê? Natural, certo? Comida livre de quê? Livre de adoçantes, né? Porque justamente faz mal e também às vezes provoca até cólica. Lembrar de não utilizar muito na alimentação alimentos estimulantes, como cafeína, né, refrigerante, como chá, mate, principalmente chá verde, né, chá preto. Não utilizar também a questão de chocolate, né? Que muitas vezes a pessoa exagera. Deixa de tomar o café, mas aí consome muito doce, muito chocolate, e aí também seria ruim, certo? Aí, no caso, você pode me perguntar, Débora, e os riscos para as pessoas que elas não conseguem amamentar exclusivamente? Os riscos são que essas crianças elas podem desenvolver mais alergias, mais infecções, né? Rinite, bronquite, asmas, então assim, diarreia. Então, justamente você tem esse tipo de risco e, além de tudo, deficiências nutricionais, né? E outro tipo de leite, ele não vai ter os anticorpos que, no caso do leite materno, tem. Então, assim, é uma série de benefícios, né? Quando a gente vai falar, vai lembrar da importância para a mãe, né, que vai reduzir a probabilidade de desenvolvimento de depressão pós-parto, né? Vai reduzir as chances da mãe ficar hipertensa, né? Até tem mães que já no final da gravidez elas têm a pressão alterada, então vai diminuir as chances da mãe também ficar diabética, né? Vai diminuir também a questão da obesidade, né? Tanto para a criança, né? Porque a criança vai estar bem alimentada com aquilo que precisa, no momento que precisa. Porque muitas vezes você pode dizer, mas aí eu vou dar o leite de vaca. A composição nutricional do leite de vaca para o leite materno é diferente, principalmente na quantidade de proteínas, que é justamente quando a criança ela não está preparada para receber uma quantidade alta de proteína e digerir, na verdade, né? Então, assim, tudo como se diz, na natureza, tudo é bem colocado, tudo é no momento certo, porque, assim, uma coisa perfeita é a produção do leite materno. E é justamente para você alimentar a criança, que é justamente o que ela precisa, né? As fórmulas artificiais, elas podem ser substituídas em algum problema, quando tem algum problema com a amamentação, porém, no caso, esse prejuízo de algumas deficiências nutricionais e que você não consegue ter no leite artificial as células vivas, os anticorpos que tem no leite da mãe. Então, assim, se você pensar direitinho, você vai se esforçar justamente para desenvolver esse período com sua criança de uma forma tranquila, de uma forma que você busque realmente produzir uma quantidade boa de leite através da sua alimentação e através da sucção do seu bebê, né? Porque é isso que faz você produzir mais leite. Então, assim, sempre lembrar de estar preparada para vivenciar esse momento, porque muitas vezes tem dor, tal, mas tentar realizar compressas, né? Mornas, quentinhas, e aí, assim, tentar ver que o benefício que vai ter para o seu filho é muito maior do que a dificuldade que você está ultrapassando no momento. Então, é se preparar para esse momento e pensar muito mais no seu filho, e além de pensar no seu filho, no retorno que tem de benefícios para a mãe, né? Além de Exato. tudo, tem a questão da prevenção do câncer de mama, de ovário, né? Que além de tudo, você quando amamenta, você tem essa importância, você pode ficar sem desenvolver, né, o câncer de ovário de mama, justamente por conta que você está amamentando. Então, um dos fatores importantes também é esse, né?
Pode falar. Exatamente. E assim, lembrar que a termo de estudos, né, comprova que a amamentação ela pode salvar é, mais de 13%, né, da vida dos bebês em todo o mundo. Então, assim, em todo o mundo, você vê, já foi criado nessa campanha, né, para incentivar a amamentação justamente para isso, porque a amamentação, a importância dela é tão grande para a vida do bebê e para a mãe, como você aí falou, frisou tão bem, sobre as questões fisiológicas, né, psicológica, socioeconômica, cultural. Então, assim, é de suma importância, né, a mãe se esforçar, amamentar, com todas as dicas que você deu, que são maravilhosas, né, que a mãe pare, pense um pouquinho, até mesmo porque é o seu bebê, é a vida do seu bebê que está em jogo, né? E que você, quando não tem esse cuidado materno, né? Você pode sofrer as consequências, né? Porque aí vem adoecimento, né? E todas essas questões, né, sociais que tipo, agora a gente está nesse período de pandemia, né? Então, é muito importante você, enquanto mãe, estar incentivando a amamentação, porque, como você falou, cria anticorpos, né? E assim, é muito importante mesmo. Então, assim, você falou o essencial para as mães que estão assistindo, para os profissionais que possam estar orientando os seus pacientes, né? Eu já vi aqui que tem pessoal da saúde, e também para assistentes sociais que trabalham em parceria, né, com Mãe Coruja, também que trabalham na política da saúde, para mostrar o direito, né, da criança, o direito da gestante, porque a gestante também existem seus direitos, né, assegurados, e para que não chegue a precisar de um banco de leite, eu acho assim, que é horrível, né? E que a sua criança nasça forte, porque a preparação para o aleitamento materno, ela já começa a partir de você estar gestante, né? Então, a partir desse momento, a alimentação, como você falou, que é a alimentação saudável que vai preparar o seu leite para sua criança. Né, Débora? Você que pode falar melhor sobre o assunto. Assim, eu só quis frisar essa questão, né, da gente ver que em cerca de mundo, né? Então, assim, eu acho um percentual alto, né? Quando a gente fala em 13%, né, de crianças até 5 anos, você poder salvar a vida. Por quê? Porque vai estar prevenindo de doenças. E o colostro, né, que é o primeiro leite, né, do bebê, é a vacina. É a primeira vacina que a criança tem. Então, assim, é muitíssimo importante esse incentivo à amamentação. Gostaria que você concluísse. Aí, no caso, a gente ainda tem, pode falar do tipo de aleitamento. Tem o aleitamento materno exclusivo, aí tem pessoas que também fazem a questão mista, né, que é uma parte justamente de aleitamento materno e outra parte de outro tipo de leite, por algum problema que a mãe tenha. E também a gente pode falar da alimentação complementar, né? Que a gente fala em aleitamento materno exclusivo até 6 meses. O leite, ele vai suprir a necessidade da sua criança até os 6 meses, sem precisar água, sem precisar de suco, sem precisar de sopa, de nada. A partir dos 6 meses, o aleitamento ele é importante ainda, até os 2 anos de idade. Ele tem uma influência na criança, mas a partir dos 6 meses, a mãe já tem que oferecer outro tipo de alimentação também complementar ao aleitamento, porque só ele não vai suprir mais a necessidade da sua criança. Então, justamente, aí tem que incluir, né, apresentar os sabores, né, o doce, o salgado, o amargo. Então, apresentar os alimentos e justamente sem adoçar os alimentos, né, apresentar o alimento puro, certo? Se a fruta ela é azedinha, apresentada da forma que ela é. E várias vezes você tem que apresentar o mesmo alimento para aquela criança, ela justamente aceitar
no hábito alimentar, certo? Você não pode apresentar uma maçã de uma vez e a criança não gostou e mais nunca você vai oferecer. Não, pelo menos de 10 a 15 vezes tem que ser apresentado esse tipo de alimento. Então, começar com sopas, com sucos, com a água, complementar, né, com purê. Então, começar de acordo com o desenvolvimento da sua criança, certo? A questão da alimentação da mãe, nesses 6 meses que está em alimentação exclusiva com a criança, tem que se preocupar em oferecer um valor calórico um pouco aumentado para essa mãe, em média 500 quilocalorias a mais, justamente porque essa mãe ela precisa alimentar outra pessoa, certo? Então, lembre que muitas vezes a mãe fica se sentindo fraca, ou diz assim, é verdade que eu tenho que comer doce para poder ter mais leite. Na verdade, você precisa se alimentar melhor e aumentar o valor calórico da sua dieta, que é justamente para você formar mais leite. Né? Na verdade, não é o doce em si, é justamente mais calorias. Calorias de quê? Calorias vindas de frutas, de verduras, calorias do feijão com arroz, calorias da macaxeira, da batata, do cuscuz, né, do leite, da vitamina de fruta. Então, assim, calorias boas, né? Porque não adianta eu ingerir alimentos ruins, porque vai justamente para a qualidade ruim do leite que eu vou produzir. E justamente o corpo, ele é tão interessante, é tão inteligente, que o que a criança está precisando na formação vai sugar o máximo da mãe. Então, a criança vai receber o leite, vai ser alimentada, mas talvez a mãe possa ficar com carências. Então, assim, é como se o corpo ele tivesse desse uma importância maior à produção do leite para ir de forma nutritiva para o bebê, mas a mãe ela pode ter deficiência nutricional. Então, assim, é interessante cuidar bem dessa mãe durante esses 6 meses, para que essa mãe bem alimentada ela possa alimentar o seu bebê, certo? Certo. E Alguma pergunta? programa Mãe Coruja Triunfo presente. Oi, Mário, boa noite. Obrigada pela presença. Eu gostaria que você falasse sobre a questão da mãe, né, enquanto gestante, do que pode vir a prejudicar, né, o aleitamento materno. Se existe essa possibilidade de algum alimento vir a prejudicar ou não tem nenhuma, ou isso é tabu, não tem nenhum alimento. Certo. Justamente desde a gestação, você já tem que começar a fazer a sua suplementação, né? Que é justamente o ferro, o ácido fólico. Por quê? Porque a nossa demanda, quando a gente está gestante, é aumentada, né? Então, a gente vai suplementar aquilo que a gente não está conseguindo comer só com a alimentação, certo? Mas, assim, um alimento específico não existe que vá comprometer a questão do meu leite ou da minha, quando eu for amamentar, né, exclusivamente, não existe um alimento específico. O que existe é um contexto, né? É justamente um conjunto, é um hábito alimentar no geral que a gente tem que observar. Então, para que você tenha uma gestação tranquila, uma gestação saudável, você tem que tentar não engordar demais, engordar dentro da faixa etária que é recomendada, certo? Principalmente, aí vai depender, se a pessoa tem baixo peso no início da gestação, ela vai poder ganhar mais peso. Se ela já entra na gestação com peso adequado, ela vai ter que ganhar um peso no intervalo médio. Se ela entra com sobrepeso, com excesso de peso na gestação, ela, no caso, já vai ter que ganhar menos peso ainda. Então, assim, o que vai contar é a alimentação no geral durante todo o período, certo? Inclusive, assim, a gente orienta a pessoa não estar consumindo temperos industrializados, muito sal, né, no período, no início, para que no final não tenha tanta retenção,
ou então também não sobrecarrega a questão da alteração da pressão arterial, né? Então, justamente, a gente frisa sempre a questão do sal, frisa sempre a questão de quê? De aditivos alimentares, que é justamente daquele de corante que tem nos industrializados, né? Os chás também, que não é recomendado durante a gestação, a maioria, né? Tem a questão também do açúcar e do adoçante, que justamente a gente pede para usar com cautela, né? Por conta que justamente muito açúcar, se a pessoa ela já tem uma predisposição a desenvolver o diabetes tipo 2 e ela desenvolve a hiperglicemia durante a gestação, já é uma candidata a depois se tornar diabética. Então, assim, o que a gente vê é no sentido geral, o estilo de vida que aquela pessoa está tendo. Então, continuar fazendo seu exercício, né? Não ficar sedentária, tentar fazer ou uma caminhada, ou um pilates, ou uma coisa que você já fazia antes, né? Não também forçar demais e depende de mulher para mulher. Tem pessoas que têm uma gestação super tranquila, tem pessoas que já têm mais problemas. Então, assim, no geral, tentar manter uma vida saudável durante a gestação, porque aí depois você não vai ter problemas com a questão do aleitamento. Certo. E eu gostaria aqui de frisar sobre a questão, né, do porquê agosto dourado, né? Certo. Certo? Então, assim, o agosto dourado, ele foi criado, né, há 20 anos atrás, mundialmente, e cerca de vários países participam dessa ação, né, para incentivar o aleitamento materno. Aqui no Brasil, né, a Termo de Mundo, são da primeira à sétima semana do mês de agosto. No Brasil, ela se estendeu 30 dias, né? É trabalhado esse incentivo, né, de aleitamento materno para que a mãe tenha todas essas orientações que você está dando muito bem, né? E que tenha todo um acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, né? E nós no município, a termos de SUS, a gente pode contar, né? Na atenção primária, tem todo o acompanhamento gestacional. E essa semana, ela foca esse mês de agosto, o agosto dourado. Por que a cor dourada? Porque ela representa, ela simboliza, né, o leite materno como alimento padrão ouro, né? Então, é por esse motivo que foi colocado, né, que foi determinada essa nomenclatura, né, em relação ao agosto dourado, devido à cor do leite, né, ser ouro, um alimento ouro, padrão ouro, que salva a vida de muitos bebês, né, e cabe a você, mãe, né, incentivar esse aleitamento para que seu filho tenha uma vida saudável e que possa prevenir de várias doenças, assim como você também. Exatamente. Vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos, alguém quer fazer? Sandra? Obrigada, Sandra, pela presença. Joseane. Deixa eu ver aqui se tem alguém que perguntou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não estou conseguindo aqui, deixa eu ver, visualizar. Mascleide, chefe de UJC do Agreste, acredito. Sertão do Alto do Pajeú, parabéns pela ação. Obrigada. Mas Cleide, novamente, ela falou informações importantes e significativas. Mari, programa Mãe Coruja de Triunfo presente. Juliana, boa noite. Aqui não teve nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça, que a gente está com uma profissional aí muito competente, de referência na área da nutrição, né? Mestre em nutrição, em ciência da nutrição, né, Débora? Já realizei outra live com ela, é uma pessoa excelente, uma grande profissional, por isso, novamente, a convidei, sempre muito prestativa. Esse meu projeto eu iniciei, né, no início da pandemia e ele se estendeu a outras temáticas
e algumas pessoas já me convidaram para estar realizando, justamente para levar essas informações, que o bom é a gente ter boas informações com profissionais de referência, que a gente possa utilizá-la, né? Não só absorvê-la, mas utilizá-la. Então, assim, é de suma importância o que você falou. Então, se alguém tem alguma dúvida em relação ao aleitamento materno, então que pergunte, que agora é o momento, né? Quer falar alguma coisa em relação? Não, acho que era isso mesmo. Acho que a gente falou, simplificou, né, o que era de importância. E, assim, como eu não tenho muita vivência com a questão de gestantes e crianças, né? Então, assim, eu passei mais essa questão de valor nutricional, né? Essa questão, como você falou, de que eu vejo muito nos estudos, que realmente o aleitamento, ele evita várias mortes, né? E aí, assim, você vê que as crianças que têm o aleitamento exclusivo, elas têm até um desenvolvimento intestinal melhor, né? A microbiota intestinal, ela é bem diferenciada, justamente em desenvolvimento, o funcionamento do intestino, né? Que hoje a gente vê que a maioria das mulheres tem dificuldade, funcionamento intestinal, e assim, é uma coisa que quem pensar realmente, quem puder, o aleitamento materno realmente deve ser exclusivo até o sexto mês, porque tem muito benefício, né? E na questão também da saúde da criança nos primeiros anos de vida. E até, a gente já vê estudos até fases adultas, né? Que é justamente na prevenção de doenças crônicas, como diabetes, como obesidade. Então, assim, a gente não pode pensar apenas naquele momento de aleitamento, de realmente do ato, né? Mas a gente tem que pensar que tanto para a criança quanto para a vida da criança, do adulto, vai ter benefício. Então, assim, é como se diz, um alimento realmente ouro, padrão ouro, né? Verdade. Eu ministrei, né, antes da pandemia, eu ministrava grupos de gestantes, né, e sempre eu convidava colegas, né, profissionais de outras áreas, para a gente ter um acompanhamento durante 3 meses de gestação. Eu pegava elas no quinto mês e a gente ia até o oitavo. E trabalhava essa questão da alimentação, tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta, tenha psicólogo, né, para trabalhar essa questão psicológica, né, que abala tanto todos, vamos dizer assim, que é um dos fatores que abalam completamente a parte fisiológica, né, porque quando você não está bem mentalmente, então afeta todo o fisiológico também, o físico, né, e também eu tinha enfermeiros, médicos que a gente convidava, que eu fazia esse convite, eles participavam para estar junto às gestantes, né, orientando, porque muitas vezes alguém ainda existe aquele tabu, eu sou mãe, eu sei o que fazer com o meu filho, mas se você realmente acha que sabe o que fazer, então procure um profissional para que ele possa lhe orientar da forma correta, né, para que você possa ter uma gestação saudável e, como você mesmo falou, que seja para a vida, porque uma gestação, quando ela não é saudável, ela traz sequelas para a vida toda. Então, assim, é muito importante demais, né? Enquanto mãe, enquanto pessoa que pretende ser mãe, né? Buscar sempre o conhecimento e orientações a profissionais, né? Da área específica para você poder ter um planejamento familiar adequado, né? Porque enquanto assistente social, eu ministrava esses grupos e eu sempre trabalhava com eles a questão do direito da gestante, a questão do acompanhamento durante o parto do seu companheiro, de alguém, de parente que esteja junto de você para fortalecer, para ouvir, para incentivar, porque é muito importante essa parceria, né, do seu companheiro, dos seus familiares junto, porque é uma fase delicada em que deixa você sensível, né, e precisa ter esses conhecimentos e
esse acolhimento desses profissionais que estão a ajudar, né? E o SUS disponibiliza isso, então é gratuito. Então, busque, né? Busque, faça seu acompanhamento durante toda a sua gestação. Se possível, sempre consulte uma nutricionista, que eu acho assim, que é o profissional mais adequado em relação à alimentação para a sua criança e para a sua vida. Então, quando eu fui, como é que eu posso dizer assim? Quando a coordenadora, né, do Mãe Coruja, do programa Mãe Coruja, que é um programa lindo, riquíssimo, que trabalha com a gestante, com a criança até os 5 anos de idade. Então, assim, que trabalha toda essa parte afetiva também. E há um incentivo no final, no 7º mês, há um kit gestante que é dado como se, símbolo, né, daquele acompanhamento. Então, tem que estar com a caderneta da gestante em dias. Toda essa preocupação, né, de acompanhar. Então, quando a coordenadora me convidou para realizar essa live, em primeira instância, eu imaginei você, justamente para isso, para falar sobre essa questão da importância desse alimento tão importante para a vida da criança e a produção dele no corpo, né, a fisiologia, né, materna da mãe, que vai trazer tantos benefícios para a sua vida. Então, assim, é muito importante a gente frisar isso. Agradeço demais, né, por você sempre estar disponível. Muito obrigada, uma grande profissional. Como você disse assim, eu não tenho muito contato enquanto gestante, mas você é uma profissional maravilhosa, com um conhecimento imenso, amplo, seguro, que pode estar passando aqui. Acredito que algumas pessoas aqui conhecem você e até mesmo já citaram e falaram, ela é uma grande profissional, então assim, passa uma segurança, então muitíssimo obrigada. A gente já está chegando perto do tempo que o Instagram dá para realizar a live, né, de 1 hora, porque a gente ficou aguardando o pessoal entrar, então quero agradecer a participação de todos que se fizeram presente. Que pena que não interagiram, que não fizeram perguntas, que é muito importante, né, tirar as dúvidas, e através das dúvidas que a gente também aprende, né? Então, eu deixo mais uma vez o meu agradecimento a todos que fizeram presente e a você, Débora. Pronto, muito obrigada pelo convite também. Adorei contribuir um pouco, né, com esse tema importante e assim deixar uma mensagem para as mães, né, que elas realmente vivam esse momento, cada fase desse momento assim intensamente, né, se preocupando com a fase seguinte e se preparando para viver essa questão do aleitamento, né? Estudando, procurando profissionais, né, para ver se melhora a questão de dicas, né, para a pessoa realmente viver correto esse período e se beneficiar com tudo que o aleitamento materno exclusivo ele vai proporcionar para a mãe e para o bebê. Então, assim, fica a dica, né? Conversar com os psicólogos, justamente do programa, assistente social, assim, ver essa questão também de você preparar aquele momento da amamentação, sempre com um planejamento, né? Sempre com sua casa em tranquilidade, né? Tentar colocar um local que você realmente possa sentir o vínculo entre você e o seu filho. Então, assim, isso é muito importante, até porque o seu filho também precisa dessa segurança, né? E, além de tudo, lembrar que você vai estar proporcionando desenvolvimento para a sua criança e também estimulando a questão intelectual, né? Porque tudo isso vai contar. O leite já é provado que, além de beneficiar em relação a alergias, né, a diminuição de alergias, né, de rinites, de otite, de todo tipo de inflamação, além de tudo, vai beneficiar a questão também cognitiva da criança. Então, assim, é interessante demais você parar, você pensar e se preparar para esse momento, certo? Então, fica a dica, um abraço para todo mundo e até outro dia, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Sandra, a coordenadora, ela fez seu agradecimento direcionado a mim, a você, Débora. Eu também quero agradecer a ela, né? Foi a pedido dela que eu estou realizando essa live junto com você. Também gostaria de agradecer a Paula, que ela é do programa Criança Feliz. Né? Eu não, não é coordenadora. No momento eu não sei dizer, ela é a instância maior, vamos dizer assim, da pirâmide, do programa Criança Feliz. E ela também divulgou nossa live, disse que ia participar, ia mandar as mães acompanhar, estar nos assistindo, porque também é um programa, acredito que você conheça, né? Porque ele é nacional, o programa Criança Feliz, né? Para o incentivo do vínculo, né, familiar, das orientações. Então, assim, eu quero agradecer a todos, né, os profissionais que estiveram presentes aqui junto com a gente, colegas de profissão que eu vi, esteve aqui. Então, assim, muitíssimo obrigada a todos e uma boa noite, um ótimo final de noite para todos e para você, Débora, e até mais. Se Deus quiser, a gente se encontra outras vezes. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.